Bem, hoje vamos falar dos marcadores tumorais, né? Lembrando que a aula passada e a aula de hoje vão ser os assuntos do nosso carro de sexta-feira, certo? Então, o que são marcadores tumorais, tá? São macromoléculas que estão presentes no tumor ou que são produzidas pelo tumor, tá? E que podem ser encontradas no sangue, em diversos fluidos, né? Na urina, no líquor, ou na biópsia do próprio tumor, tá? E o aparecimento dessa molécula pode estar relacionada à presença, vai estar relacionada ou à presença ou ao crescimento do tumor, tá? Então, existem muitos estudos que ainda fazem pesquisa de novos biomarcadores tumorais, porque nem todo tumor tem marcadores que são assim, de qualidade, né, para a gente fazer o monitoramento de forma preventiva e também o monitoramento depois do diagnóstico também, né? Inclusive depois do processo de remissão do tumor. Tá? Então, essas biomoléculas vão nos dar informação sobre a presença e o crescimento dessas células neoplásticas. As células neoplásticas são as células tumorais. Então, aqui tem alguns requisitos para que a gente siga e consiga estabelecer um marcador ideal. Óbvio, isso é ideal, tá? Mas de todos os marcadores que a gente vai ver, nenhum tem todas essas características, tá? Então, o ideal é que ele tenha uma boa concentração, uma alta concentração no tecido lesado, no tecido que está com as células neoplásicas, né? Que tenha alta especificidade, ou seja uma molécula que seja apenas do tumor, que as células normais não produzam. Existem vários tipos de tumores que a gente tem esse tipo de macromolécula sendo produzida, tá? Que a gente consiga ter especificidade analítica. Então, ele é só do tumor, mas eu consigo, através de uma metodologia laboratorial, identificar apenas ele. Então, isso é um ponto também. E quando isso acontece, normalmente acontece em função de uso de anticorpos, que são específicos, né? Que a gente consiga ter um teste que seja sensível e preciso, seja precoce, logo após o aparecimento das células neoplásicas, tá? Que não demore, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de câncer, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico, né? Nem sempre para todos os tumores isso acontece, porque tem alguns tipos de câncer que mesmo você diagnosticando de forma precoce, eles são extremamente refratários ao tratamento e com prognóstico bem ruim. Existem alguns que são assim, infelizmente. Então, que essa dosagem a gente consiga automatizar, para que a gente consiga ter uma capacidade de análise grande, né, validado por estudos clínicos, baixo custo, esse é um dos grandes problemas, né? Baixo custo para a detecção do marcador tumoral. Dificilmente a gente tem um de baixo custo. E ainda mais atualmente, onde a gente tem buscado, já sei o que é, porque eu tenho gravado o texto, o áudio, e aí está passando automático. Mas as pesquisas atuais, elas são muito voltadas para marcadores moleculares desses tumores, porque eles são bem mais precoces, né? E aí, quando a gente fala de marcador molecular, o custo é bem maior. E que esses marcadores sejam úteis tanto para fazer diagnóstico, como para fazer o estadiamento, né, para saber em que estágio está o desenvolvimento do câncer, e para monitorização do tratamento e até pós-remissão, que é quando termina o tratamento do paciente. Tá? Então, para monitorar se existe possibilidade de recidiva, de reaparecimento dessas células tumorais. Então, essas são as características ideais. Né? Então, os marcadores que a gente vai ver tem alguns e outros não. Esses marcadores podem ser proteínas, enzimas, receptores celulares, hormônios e outros compostos que essas células tumorais produzam
ou compostos que essas células tumorais estimulem a serem produzidos, tá? Pelas células do nosso organismo. Como eu falei, o ideal é que esses marcadores, eles podem ser usados tanto para diagnóstico, para o estadiamento, para avaliação da resposta terapêutica, então tem alguns que a gente usa depois do diagnóstico, que inicia o tratamento, a gente usa para verificar se o tratamento está dando resposta ou se não está tendo resposta àquele tratamento que foi iniciado. Também para fazer detecção das recidivas, que é quando o tumor volta a aparecer, né? E também alguns como marcador de prognóstico. Então, esse marcador está aumentado, então o paciente tem um prognóstico ruim ou tem um prognóstico bom. Né? Que o prognóstico é como provavelmente o tratamento e o acompanhamento desse paciente vai acontecer, né? Então, quando tem um bom prognóstico, é porque a gente acredita, baseado em diversas características do tumor e dos tratamentos que existem, que o resultado vai ser positivo, né? Que o paciente vai reagir bem ao tratamento, que o tumor vai diminuir, que vai desaparecer. E quando a gente fala de mau prognóstico, é porque o futuro do tratamento talvez não tenha sucesso, né? Então, isso é o que a gente chama de prognóstico. E vamos começar pelos marcadores prostáticos, que são os mais comuns, eu acho mais comuns, que todo mundo conhece. Né? Então, aqui tem uma foto que mostra um corte transversal, mostrando os órgãos do sistema genital e urinário de um homem. Né? Aqui a gente tem a bexiga, aqui em cima, né? Que é o reservatório da urina que está sendo produzido pelos rins. Testículo, epidídimo, onde é a produção dos espermatozoides. Esses espermatozoides vão via canal deferente, rodeando aqui pela bexiga, até se juntar à vesícula seminal, que vai ser responsável pela produção do líquido seminal, que vai compor o esperma. Volta, bexiga. E aqui, esses dois canais, eles se encontram na próstata, que é essa estrutura aqui, tá? Abaixo da bexiga. Então, a uretra passa por dentro da próstata e se junta com o canal deferente, tá? E segue pela uretra, passando pelos corpos cavernosos do pênis até ser ejaculado. Então, a próstata é esse órgãozinho aqui, tá? Que é responsável pela produção do líquido prostático que compõe o esperma. Né? E é praticamente o câncer mais frequente nos homens, né, e que precisa ter um monitoramento, normalmente a partir dos 40 anos de idade. Né? Então, o adenocarcinoma de próstata, que é o câncer de próstata, é o mais comum do homem, tá? E a segunda causa de morte por câncer no homem. Então, não é o que mais mata, mas é o mais comum. E esse não mais mata está muito relacionado a prevenção que se faz, né, do câncer de próstata, através do exame do toque, através da dosagem do PSA. Esse de adenocarcinoma com a idade, é considerado um câncer de terceira idade, e a mortalidade é relativamente baixa, porque uma vez identificado o câncer, mesmo que esteja um pouco mais avançado, né, se não tiver metástase, a retirada da próstata normalmente, talvez junto com uma quimio ou uma rádio pequena, resolve o problema. Né? Alguns fatores externos, né, ambientais, relacionados à causa do aparecimento desse câncer. A gente sabe que a alimentação com muita gordura animal, né, muita carne vermelha, rica em cálcio, são fatores que aumentam a probabilidade de câncer de próstata, além da obesidade. Tá? E a alimentação rica em vegetais, selênio, vitamina D e E, que são substâncias antioxidantes, que combatem radicais livres. O licopeno também são fatores protetores. Tá? Então, a gente vê aqui a incidência do câncer de próstata por idade, né? Então, as pessoas, os homens mais velhos, têm um índice de câncer bem maior.
Então, esse marcador tumoral vai ser essa substância produzida, né, pelos tumores, ou pelo organismo em resposta à presença do tumor. E a gente vai conseguir fazer essa identificação, no caso do PC, a gente faz no sangue. Marcadores, tá? A fosfatase ácida, a fosfatase ácida prostática, que é uma isoenzima da fosfatase ácida. E aí, quem assistiu a aula sobre enzimologia deve estar lembrando o que é uma isoenzima, né? E o mais específico e mais utilizado hoje é o antígeno prostático específico, que é o PSA. Então, a fosfatase ácida prostática ela é um marcador bem antigo, tá? O primeiro marcador de câncer de próstata, estabelecido em 1938. Ela tem um probleminha que ela só eleva nos estágios mais avançados do câncer, tá? Então, isso é um problema. Como não é específico, a função da fosfatase ácida, ela acaba ficando em segundo plano. Obviamente, há anos atrás, você só tinha ela, então, só tem tu, vai tu mesmo. Mas, atualmente, mesmo com esses problemas, a fosfatase ácida prostática tem, era o que se tinha na época. Então, e era utilizado, ainda é utilizado, na verdade, para fazer pesquisa e confirmar o câncer metastático, quando o câncer ele já tiveram células neoplásicas que se soltaram da próstata e se distribuíram para outros órgãos. Então, essa fosfatase ácida prostática ela é boa ainda para fazer essa confirmação e para fazer o estadiamento do câncer. Então, se fez um diagnóstico de câncer de próstata e a fosfatase ácida está elevada, é um indicativo de um estágio mais avançado do câncer. Já o PSA ele é uma glicoproteína encontrada somente na próstata normal, tá? Somente na próstata, seja ela normal, hiperplásica ou no câncer de próstata, tá? Produzido pelas células epiteliais de revestimento. O PSA ele também está aumentado na hiperplasia prostática, que não é um câncer de... Graças a Deus. Acaba que eu ia bater bem agora. A hiperplasia prostática benigna é um aumento da próstata, não relacionada ao câncer de próstata, tá? Mas onde o PSA também está elevado. Mas isso não indica que o paciente está com câncer. O PSA ele ajuda nesse diagnóstico, mas existem outros... Galerinha, deixa eu me transferir aqui para outro lugar, senão não vai dar para dar. 2 minutos. Home office difícil. Bem, vocês estão aí ainda? Sim. Tá, sim. Vamos continuar agora sem a batedeira.
Vamos lá. O PSA, como eu falei, é uma glicoproteína, né, produzida pela próstata, e que aumenta não só no câncer de próstata, mas na hiperplasia prostática benigna, tá? Também chamada de HPB, que é também um distúrbio relativamente comum da próstata, mas não é neoplásico, tá? E as suas concentrações tissulares variam com a idade e o tempo de meia-vida do PSA de 2 a 3 dias, tá? Então, tem alguns procedimentos que podem influenciar os valores normais, tá, do PSA nos dias antecedentes ao exame, e aí precisa ter alguns cuidados do paciente, né, alguns procedimentos que ele não pode realizar antes de realizar os exames, porque pode demorar de 2 a 3 semanas para os níveis de PSA voltarem ao normal. A principal função do PSA é fazer a liquefação do coágulo seminal, né, possibilitando que os espermatozoides sejam transportados, que a gente sabe que após a ejaculação a gente tem uma etapa de coagulação rápida e depois uma fase de liquefação, e é dessa fase que os espermatozoides dependem para saírem nadando, se movimentando. Então, o PSA, a gente tem, normalmente a gente pode fazer a relação PSA livre, PSA total, e também fazer o PSA densidade, tá? São os dois tipos que tem. A forma livre do PSA, ela é em torno de 10 a 40% do PSA, né? E ela forma um complexo com alguns inibidores de protease, como a alfa-1 antiquimitripsina e a alfa-2 macroglobulina, que são proteínas plasmáticas que estão no nosso plasma, tá? Normalmente, a gente faz detecção do PSA através de imunoensaios, tá? Então, tem anticorpos específicos contra essa proteína, essa glicoproteína, que vão fazer a sua detecção, tá? É semelhante a uma ELISA, mas pode ser um ensaio também quimiluminescente, tá? E o valor de referência é que o normal é que ele esteja abaixo de 4 nanogramas por ml. Quando os níveis estão aumentados, tá? A gente vai fazer a relação PSA livre, PSA total. A gente vai pegar a quantidade de PSA livre, dividir pela o PSA total, e se tiver até 25% essa relação, existe 33% de chance de ser um câncer de próstata. Tá? Acima de 25% é um câncer de próstata, tá? E a gente precisa fazer essa relação normalmente, na verdade, no laboratório, quando se faz a dosagem, os próprios softwares, eles fazem esse cálculo, já liberam essa relação, tá? Então, esse PSA, quando está complexado com alfa-1 antiquimiotripsina, tá? Isso pode estar relacionado com aumento, isso vai estar relacionado com os processos neoplásicos, esse aumento. O PSA densidade é um cálculo que a gente faz entre o PSA sérico e o volume da próstata, tá? Em centímetros cúbicos, que é calculado através de um exame ultrassonográfico. E o valor sugerido é que seja abaixo que seja de 0,15. Tá? Se for menor do que isso, pode indicar a presença de neoplasias. Por que esse PSA densidade é importante? Porque esse PSA densidade vai ser importante para diferenciar de uma hiperplasia prostática. Na hiperplasia prostática, a gente tem um aumento do tamanho da próstata, mas isso não é um câncer, não é um câncer de próstata. Então, para, digamos assim, diferenciar se esse PSA está elevado porque a próstata está elevada ou relacionada ao câncer, porque nem sempre quando existe câncer de próstata, ela aumenta de tamanho, tá? Ela pode apenas se manter no mesmo tamanho, mas ter a sua textura modificada, as suas células vão estar modificadas. Nem sempre existe um aumento no tamanho. Então, o PSA densidade serve para fazer essa diferenciação. Pergunta?
Professor, o ELISA, ele seria do setor de bioquímica ou de imune? O ELISA é mais imuno. O ELISA é mais imuno quando a gente vai pesquisar anticorpos específicos. Mas na bioquímica, principalmente na bioquímica automatizada, a gente tem muitos ensaios quimioluminescentes. Tá? E aí, muitos ensaios quimioluminescentes utilizam anticorpos marcados com fluorescência para fazer a detecção de muitos marcadores bioquímicos. Então, eu falei que o PSA é um imunoensaio que parece com ELISA, tá? Mas também existem ensaios quimiluminescentes que são os automatizados, que aí estão mais dentro da parte de bioquímica. E tem os que não são automatizados, né, que são todos manuais. São totalmente manuais. Então, o PSA, né, ele vai estar elevado no câncer de próstata, na hiperplasia benigna, na hiperplasia prostática benigna, nas prostatites, que são inflamações da próstata, isquemias e infartos prostáticos. Vixe, professor, tem infarto na próstata? Tem. Se um vaso que leva sangue para a próstata obstrui, é um infarto prostático. Isso pode levar à morte de parte da próstata, das células da próstata. Tá? Algumas manipulações também podem aumentar o uso de medicações, como os inibidores de A5-alfa, E5-alfa, deshidrogenase, e alguns antiandrogênicos, tá? Algumas coisas que são discutidas se o toque retal aumenta o PSA, ejaculação, exercício, mas assim, todas essas situações, elas são contraindicadas antes da realização do PSA, tá? Então, o ideal é que não tenha relação sexual, né, 3 dias antes, não faça exercício físico como ciclismo, não ande de moto, não ande de cavalo, dentre outras coisas que possam afetar a próstata, tá? Porque pode aumentar o valor do PSA. Então, está dentro das recomendações pré-analíticas para quando vai fazer exame de PSA. E, normalmente, o diagnóstico é feito através da história clínica do paciente, tá? O exame do toque, tá? Que é o exame da próstata que se faz de forma preventiva, semelhante ao que a mulher faz no preventivo citológico, né? Uma vez que são os cânceres mais frequentes nos dois sexos, tá? E o PSA, então, não é o PSA que vai me dizer, estou com câncer de próstata. E ele também não é tão precoce assim. Então, é um conjunto para se ter aí o diagnóstico do câncer de próstata. O exame de toque é importante porque o médico pode perceber a mudança na textura da próstata, que é muito comum no câncer de próstata, tá? E também hoje se faz alguns tipos de ultrassonografia também, para ajudar nesse diagnóstico. Perguntem. Não tenho pergunta, professor. Bem, então, o primeiro marcador é um dos mais comuns realizados em laboratório, tá? Que é a alfa-fetoproteína, tá? Ela é uma proteína muito importante, presente no soro dos fetos, tá? Durante o processo gestacional. Ela tem uma função que é relativamente semelhante à albumina, tá? Só que ela tende a praticamente desaparecer. Ela reduz drasticamente após o primeiro ano depois do nascimento, tá? Ela fica com valores bem baixos nas crianças e até nos adultos, tá? Existe um valor baixinho de alfa-feto. E quando essa dosagem de alfa-fetoproteína é acima de 500 nanogramas por ml, esse valor é um valor sugestivo de malignidade, e os níveis acima de 1.000 nanogramas por ml são indicativos da presença de neoplasia. Tá, professor, mas peraí, tem a neoplasia aonde? E aí é onde chega um dos
problemas de alguns marcadores tumorais. A alfa-fetoproteína ela não consegue ser específica para um tipo de tumor, tá? Mas ela indica bem a presença de células neoplásicas. Então, a alfa-fetoproteína está muito aumentada, principalmente nos tumores gastrointestinais, né? Então, câncer de colo do intestino, câncer retal, câncer gástrico do estômago, esses tumores vão ter o aumento da alfa-feto, tá? Também aumenta em caso de hepatite e cirrose, então aqui a gente está tendo duas doenças que não são cânceres, mas que podem causar um hepatocarcinoma, tá? Muitas vezes o quadro de cirrose não tratado ou prolongado pode gerar um hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, tá? Que é extremamente agressivo e de péssimo prognóstico. Também pode estar aumentado em tumores testiculares, tá? Testicular, não é próstata, tá? É no testículo. Então, 70% dos casos de tumores testiculares, a gente tem aumento de alfa-fetoproteína, e também vai estar aumentado no teratocarcinoma, que é um carcinoma, é um câncer que acontece no tecido embrionário ainda, tá? Então, é um tumor que acontece, é bem raro, que normalmente atrapalha o processo gestacional, tá? Porque é um tumor dos folhetos que vão dar origem a todos os órgãos do feto. Então, a produção de células é bem inadequada e acaba complicando o desenvolvimento do feto. O que a gente vai ver aqui é que a gente não usa, normalmente quando o médico solicita marcador tumoral, ele não solicita um, ele solicita vários. E aí a interpretação desses vários marcadores tumorais em conjunto, com os sintomas que o paciente vem tendo, vão dar uma visão melhor do que o médico precisa investigar para confirmar esse câncer, certo? Um outro marcador utilizado, mas não tão comum, é a cromogranina, também chamada de secretogranina 1. Essa proteína, ela está presente nos tecidos endócrinos, tá? Principalmente associada a tumores neuroendócrinos, tá? Neuroendócrino, fica aí, professor. A gente tem como neuroendócrino principalmente a hipófise, tá? Hipófise, adenohipófise e a neurohipófise. E hipófise e hipotálamo, tá? Que são os órgãos do sistema nervoso, né? São parte do sistema nervoso que produz hormônio para regular outros sistemas hormonais. Então, a hipófise produz o hormônio tireotrófico, que vai ser liberado para estimular a tireoide, para a tireoide produzir os hormônios da tireoide. Tem os hormônios folículo estimulantes e luteinizante, que vão estimular os ovários, os testículos, para produzir os hormônios sexuais. E por aí vai. Então, essa cromogranina ajuda na detecção desses tumores neuroendócrinos, principalmente da hipófise, como o feocromocitoma. O feocromocitoma é um tumor que é hiperprodutor de adrenalina, que é um hormônio, né? E a pessoa, muitas vezes, a pessoa cursa com picos hipertensivos, que são bastante graves, tá? E aí, quando é identificado, normalmente eles fazem a ressecção do feocromocitoma e o paciente fica em remissão. Também está aumentado no carcinoma medular da tireoide, no adenoma hipofisário, que é um câncer de hipófise, e no carcinoma das células das ilhotas do pâncreas. Então, vejam, as células das ilhotas do pâncreas são as células da parte endócrina do pâncreas. As células que produzem insulina, glucagon, somatostatina e o hormônio, o polipeptídeo P. Tá? Polipeptídeo PP. Então, a cromogranina está relacionada a esses tipos de tumores de tecidos endócrinos ou neuroendócrinos. CA72.4 é um marcador bem solicitado, tá? Ele é muito sensível para a presença de câncer, para a presença de neoplasia, mas a desvantagem é que ele não tem uma especificidade de órgão, tá?
ele tem uma sensibilidade para 55, de sensibilidade está aumentado em casos de câncer de colo, 50 no câncer de estômago, 45 no câncer de pâncreas e 63 no de carcinoma ovariano. Tá? Ele também tem uma outra vantagem, que ele pode ser utilizado no controle de remissão e recidiva. Então, quando o paciente, digamos assim, o paciente teve identificação de um câncer de colo, tá? Fez a ressecção cirúrgica, então, aquela parte do intestino que tinha o câncer foi retirada, fez quimioterapia, algumas sessões de quimioterapia e entrou em remissão, que seria algo semelhante à cura, mas quando a gente fala de câncer, a gente não fala de cura de início, porque o paciente vai ficar sendo monitorado pelo menos 5 anos. Então, ele entra numa fase de remissão. E aí, esse marcador vai ser utilizado numa frequência estabelecida para monitorar se não tem a recidiva, que é a volta daquele câncer que foi retirado. Tá? Professor, Oi. Eu tô observando aqui ó, no decorrer da narrativa que o senhor está falando sobre os marcadores, e eu queria perguntar, tipo, se esses marcadores que o senhor falou até agora, eles tinham algum tipo de relação com os microRNAs, porque ontem a gente estava discutindo na aula da professora Ana, né, e a gente viu um pouco sobre os microRNAs, e eu fiquei agora com essa indagação na minha cabeça sobre se existe alguma relação específica, já que o senhor falou que algum desses marcadores, eles podem ser enzimas e outros produtos que o senhor tinha citado. Certo, assim. O que a gente tem hoje em laboratório são esses marcadores que eu estou trazendo para vocês, que são macromoléculas. Então, são proteínas, ou são enzimas, mas como eu falei lá no início, os estudos hoje, eles focam muito mais nos marcadores moleculares. E os microRNAs são os principais marcadores que estão em estudo. Tá? Eu tenho um colega lá na UFRN, que foi onde eu vi, a gente fez doutorado junto, que ele tem alguns estudos com microRNAs relacionados a cânceres, tá? Só que ainda esses microRNAs como marcador ainda são experimentais, a gente ainda não tem isso na rotina. E é bem provável que esses microRNAs tenham sim relação com esses marcadores que a gente está vendo, como principalmente os CAs. CA72, a gente vai ver mais alguns CAs. Porque os microRNAs estão muito relacionados à regulação de metabolismo celular, de controle de expressão. Então, às vezes, um microRNA que controla a expressão desse CA72.4 vai estar relacionado também com câncer. Tá? Então, como esses microRNAs, eles são mais precoces, o que se espera no futuro não muito distante, é que a gente consiga utilizar eles para conseguir identificar os cânceres mais cedo. Mas a gente ainda não tem isso na rotina dos laboratórios. Então, a gente não tem laboratório em rotina fazendo pesquisa de microRNA assim para fazer detecção de câncer. Mas é bem provável que eles tenham sim essa relação. O que eu estou trazendo para vocês nessa aula é o que a gente vê já de rotina no laboratório. Então, se você for estagiar num Aurélio de Almeida, num Lupa, num laboratório, em algum laboratório que a gente tem aqui, dos de maior porte, porque tem alguns laboratórios de menor porte que não realizam esses marcadores aqui, mandam para os laboratórios de apoio. Mas os maiores realizam aqui, então é isso que vocês vão encontrar. Talvez no futuro, né, a gente tenha isso, os marcadores moleculares, como os microRNAs, na rotina. Sendo que os marcadores moleculares, eles necessitam de uma infraestrutura muito mais cara, né? A gente precisa de salas de extração extremamente assépticas, a gente precisa de equipamentos de PCR em tempo real, ou sequenciamento de nova geração, ou microarray para fazer a detecção desses microRNAs. Então, são equipamentos caros, com reagentes caros, e que exigem profissional extremamente especializado. Então, por isso que ainda não são rotinas, né, pelo menos aqui no Brasil.
Tem laboratório que faz? Tem laboratório que faz no sul, sudeste, mas são muito poucos e de forma bem pontual. Eu tenho um colega lá em Natal, é meu compadre, a gente se formou junto, mestrado, doutorado junto, que hoje ele está trabalhando num laboratório lá em Natal, que o dono resolveu apostar nessa parte de diagnóstico molecular. Então, eles estão fazendo sequenciamento de SARS-CoV, eles fazem alguns microRNAs para alguns tipos de cânceres. É o único laboratório de Natal que faz isso. Mas, tipo, não é rotina ainda. Então, é uma coisa como, por exemplo, pesquisar a mutação de Carrais, pesquisar a mutação de BRCA1 e 2, está relacionada a câncer de mama, tá? Então, mas são, assim, exceções, certo? Consegui explicar, tirar sua dúvida? Conseguiu sim, professor. Obrigado. Então, vamos lá. O CA125 é uma outra glicoproteína, tá, de alto peso molecular. Ela está relacionada ao tratamento e recaída de câncer de ovário, a sensibilidade de 80% a 85%, nesse caso, nesse tipo de câncer. Tá? Então, é utilizado no rastreamento de câncer de ovário, associado a outros marcadores. Então, o valor de referência é 35,65, quando está mais elevado, isso é indicativo do câncer de ovário. Lembrando, ele nunca trabalha só. Ele trabalha com outros marcadores e trabalha com a questão dos sintomas clínicos, se o paciente ou a paciente apresenta. CA15.3 é um marcador de excelência para câncer de mama. Tá? Ela é uma glicoproteína que é produzida pelas células glandulares, está muito relacionado ao câncer de mama. E uma coisa interessante é que, ó, os níveis do CA15.3, eles aumentam de acordo com o estadiamento do câncer, tá? Cada estádio desse, ou estágio, tá? Porque a nomenclatura para esse tipo de câncer é estádio. Quanto maior o estádio, mais avançado está o câncer, mais grave é o câncer, tá? De mama. Então, à medida que o câncer vai agravando, o aumento na quantidade de CA15.3 é maior. Tá? E aí a sensibilidade desse teste é de 88 a 96, então é uma sensibilidade muito boa. Tá? E também é usado no diagnóstico precoce de recidiva, de retorno de câncer de mama. Câncer de mama é um câncer bem comum entre as mulheres, não afeta só mulheres, né? Também afeta homens. O tratamento, dependendo da fase de diagnóstico, o prognóstico pode não ser muito bom, às vezes faz retirada da mama completa, muitas vezes retira também os linfonodos da axila, porque pode ter presença de alguma célula que se desprendeu, e esse é um marcador de excelência para esse tipo de câncer. Tá? CEA, que é um antígeno carcinoma embrionário, é um antígeno inicialmente presente no carcinoma de cólon e de reto. Então, veja o CEA. A gente viu também lá no início outros marcadores, como a alfa-fetoproteína, que também está aumentada em adenocarcinoma de intestino, né? Esse CEA é mais específico, porque ele é produzido pelas células da mucosa gastrointestinal, tá? Faz parte da família das imunoglobulinas. Mas também está elevado em outros tipos de câncer, como pulmão, pâncreas, tireoide e mama. Também é muito requisitado por médicos quando eles têm algum suspeito de neoplasia, tá? São os mais solicitados, é a alfa-fetoproteína, o CEA e o que a gente acabou de ver, o 15.3. Beta-HCG, ou a gonadotrofina coriônica humana. Ô, professor, peraí, beta-HCG é marcador tumoral? A beta-HCG não é para fazer diagnóstico quando a mulher está com suspeita de gravidez? Exatamente. Ela é uma glicoproteína que tem a subunidade alfa e beta, tá? A subunidade beta é específica das células germinativas, tá? E ela é utilizada para diagnóstico, monitoramento e prognóstico de pacientes que têm tumores de células germinativas, ou testículo ou ovário. Então, além do uso para o diagnóstico, né? O diagnóstico não, que gravidez não é doença. Para a confirmação da gravidez,
o beta-HCG também pode ser utilizado para diagnóstico, monitoramento e prognóstico de homens com câncer testicular ou de mulheres com câncer ovariano, tá? Tem uma boa sensibilidade, entre 40% a 60%. Meu Deus. Então, professor, então, digamos, Homem suponhamos pode ter que... beta-HCG positivo? Pode. Isso não é bom. Pergunta. Professor, e se a gente supôsse que uma pessoa que tivesse com alto índice de beta-HCG, uma mulher, no caso, mesmo ela não estivesse grávida, se ela fizesse um exame de gravidez, iria, tipo, dar um positivo? Por ela ter esse marcador? Não entendi a pergunta. Se ela tivesse grávida e tivesse Não, com se ela não câncer? estivesse grávida, mas ela tivesse um alto índice desse beta-HCG. Certo. Aí Aí, ia dar detectável, ela ia achar que estava grávida. Só que aí o que é que acontece? Ela estaria com beta-HCG elevado e provavelmente ela poderia menstruar. E ela vai ter outros, os cânceres de ovários, eles não são muito silenciosos não, sabe? Eles são bem reativos, trazem sintomas que não são de deixar nenhuma mulher em casa. Então, normalmente a mulher procura médica e aí ela vai, juntamente com o marcador e os sintomas clínicos, suspeitar de uma não gravidez. Então, quando a mulher tem o beta-HCG positivo e a suspeita de gravidez, o que é que o médico solicita? Uma ultrassonografia, né, para ver como é que tá o bebê e tal, essas coisas. Só que aí essa mulher vai fazer a outra e não vai ter bebê. Então ela vai voltar e aí vai ser investigado outras coisas que podem aumentar o beta-HCG. Entendeu? Por isso que eu disse lá no início, o marcador tumoral é importante, mas o conjunto das informações clínicas, dos sintomas e outros exames são essenciais para os diagnósticos. Isso pode acabar atrasando um pouco o diagnóstico, óbvio, né? Mas os clínicos vão estar atentos para esse tipo de coisa também. Certo? Esse marcador, ele também tem uma boa especificidade? Sim, tem sim. E aí a gente fala, quando a gente fala de beta-HCG para monitorar essas células germinativas, a gente está falando de teste no sangue, tá? No soro, não teste rápido. Teste rápido a gente deixa só para aquela dúvida, né? Ah, meu Deus, minha menstruação não veio. Ai, minhas mamas estão inchadas, doendo. Vai lá, faz o teste e já tem uma confirmação mais fácil. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer a dosagem realmente no soro do paciente. Do paciente não, da paciente. Ou do paciente também, né? Pode ser de homem. Catepsina D, tá? É uma endoprotease lisossomal. Ela está em quase todas as nossas células, mas ela foi inicialmente estudada como marcador de câncer de mama, tá? Ela é uma proteína que estimula a síntese de DNA e divisão celular. Essa aqui provavelmente tem uma relação muito grande com diversos microRNAs, tá? E tem uma possível associação com o processo de metástase, tá? Então, para alguns tipos de cânceres, quando a catepsina D está aumentada, isso está relacionado com um mau prognóstico, porque essa catepsina D, ela vai estar aumentando o processo de divisão celular, dificultando, né, facilitando que o câncer sofra o processo de metástase, que é quando a célula neoplásica ela se desprende daquele tecido que está sofrendo do câncer e vai parar em qualquer outro tecido, podendo se desenvolver em outros tecidos e causando outros sintomas. E aí a gente sabe que quando tem metástase, a gente descobre, vixe, está com metástase. Então, isso é indicativo de mau prognóstico, porque aí o tratamento vai ter que ser modificado, outros tecidos já estão sendo afetados, tá? E esse aqui é um marcador molecular, mas que já está bem mais estabelecido na rotina. É um marcador molecular que a gente avalia por expressão gênica, tá? Então, a gente faz a detecção, a gente avalia a expressão gênica do RNA mensageiro dessa catepsina D. Tá? Então, é por PCR em tempo real, pouquíssimos laboratórios fazem de rotina, tá? Mas é importante.
enolase neurônio Então, no específico. caso, se faz tipo um RT, né? Um RT-PCR, Exatamente. né? RT-PCR. Porque se fizesse com o DNA mesmo, tipo, ele ia encontrar aquele gene ali, só que ele não Mas a gente, necessariamente estaria expressando uma proteína, né? nesse caso, a gente precisa ver se ele está sendo mais expresso ou menos expresso. Então, o DNA não me dá esse tipo de informação. Né? Sim, sim. Eu utilizaria, a gente usa DNA para ver se tem alguma mutação na sequência daquela proteína. Às vezes, a presença de algumas mutações em algumas regiões, de alguns genes, podem afetar a expressão. Né? Se tem mutação na região promotora, na região de enhancer, você pode ter modificação de expressão. Mas o que importa nesse caso é ver a expressão realmente da proteína. E aí a gente faz isso por expressão RT-PCR em tempo real, porque o RT-PCR, sem ser em tempo real, com gel, é extremamente suscetível a variações. Então, a gente usa o RNA mensageiro para isso. Enolase neurônio específica é uma enzima que está participando da via glicolítica, tá? Ela está em todos os tecidos dos mamíferos, e ela está relacionada ao carcinoma de pulmão de pequenas células. Esse tipo de carcinoma é bem trash. Desculpa sem a palavra, eu lembro quando eu estava no último ano, eu estava acompanhando no hospital um paciente que tinha essa suspeita diagnóstica. Era um senhor já de 78 anos, e a gente fazia broncoscopia nele, e fazia biópsia do tecido, fazia teste para tuberculose, e não conseguia encontrar, a gente não conseguiu, a gente, que eu digo, a equipe que acompanhava esse paciente, fechar esse diagnóstico de carcinoma do pulmão. E eles iniciaram um tratamento para tuberculose, na época não tinha essa dosagem disponível de enolase, mas ele veio a óbito com 2 meses, mais ou menos. E essa enolase está muito relacionada a esse carcinoma de pequenas células. São os dois principais tipos de câncer de pulmão, de pequenas células e de grandes células. O de pequenas células ele é mais agressivo e de diagnóstico mais difícil. Tá? Então, é uma dosagem sérica da enolase, e os níveis elevados eles vão correlacionar também com o estágio da doença. A gente vai dosar e vai comparar a quantidade e tentar fazer o estadiamento desse tipo de câncer, tá? E também vai diminuir quando o tratamento estiver sendo efetivo, o que não é muito comum. O tratamento do câncer de pulmão de pequenas células é um tratamento bem, digamos assim, é um tratamento meio refratário. As respostas muitas vezes não são as esperadas, não são tão boas. E aí, quando a gente vai iniciar o tratamento, vai acompanhando a dosagem da enolase, e a tendência é que ela diminua. Tá? Então, esses são, eu trouxe os marcadores mais comuns, tá? Que vocês podem ter contato mais fácil quando vocês estiverem no campo de trabalho. Mas eu acho que o comentário que vocês fizeram hoje sobre os microRNAs é interessante. Eu acho que eu vou atualizar a aula, incluindo alguns que estejam já entrando em rotina. Tá? Dessa aula, vocês precisam ter um panorama completo da utilização desses marcadores e identificar qual é o marcador que eu consigo, qual é o marcador que tem uso no diagnóstico e também tem uso no estadiamento. Qual é o marcador que eu consigo fazer acompanhamento de recidiva? É mais essa questão que eu acho que é interessante que vocês saibam, tá? Tirando a catepsina, os outros são dosagens séricas, tá? Que a gente faz deles a partir do soro do paciente, né? E tem uma boa estabilidade. Depois coleta, centrifuga o soro, separa, tem uma boa estabilidade para serem feitos. Tá? Então, sexta-feira, a gente vai fazer um outro carro sobre marcadores tumorais e autoimunes, certo?
Dúvidas? A catepsina, ela vai estar onde? Na membrana ou vai ser uma substância secretada pela célula? É uma substância do citoplasma, ela, no citoplasma, no núcleo. Ela regula a divisão celular. A, Regula, estimula a síntese de DNA e regula a divisão celular. Esse é e, um outro motivo para a gente fazer a expressão gênica. Agora, só uma dúvida, assim, fora desses marcadores que a gente está estudando aqui. Tipo, e os marcadores que estão, por exemplo, na membrana da célula cancerosa? Como que é feita a análise desses? Para esses marcadores, normalmente se faz biópsia e faz hibridização in situ, dependendo do tipo de marcador, né? Você pode fazer uma imunohistoquímica, quando você usa um anticorpo específico contra aquela proteína que você está pesquisando. E existem alguns que são assim. E esse anticorpo está ligado a uma substância fluorescente ou colorida, que não necessariamente seja fluorescente, mas que gere cor. Aí a gente vai ter imunohistoquímica. A gente também vai fazer, a partir do tecido, através da biópsia, a hibridização in situ, que é parecido, só que eu não uso um anticorpo. Eu uso uma sonda, né, um pedacinho de DNA que é complementar aquele RNA mensageiro que eu estou procurando. Normalmente a hibridização in situ, eu vou procurar o RNA mensageiro daquela proteína ou daquele marcador que eu estou pesquisando. Também podem ser feitos a partir de biópsia. Hoje também se faz, a partir da biópsia, a extração de RNA para fazer a pesquisa da expressão desses genes. Também se faz pesquisa de mutações que estejam naquele tecido biopsado, né? Aquele tumor. Hoje eu tenho um colega que trabalha com metagenômica. Ele faz identificação de novos vírus. Tá? Então ele pega, por exemplo, a gente teve lá no Rio Grande do Norte, a gente tinha uns pacientes que eram suspeitos de dengue. A gente testava dengue, os 4 tipos, testava zika, testava chikungunya, dava tudo negativo. Aí eu mandava para ele, ele fazia essa metagenômica. O que é isso? Ele pesquisava tudo que tinha ali de vírus naquela amostra e identificava o que era. Então, ele identificou alguns enterovírus, coisas bem diferentes. Nesse laboratório dele, esse equipamento também é utilizado para fazer metatranscriptômica. O que é isso? Ele pega, por exemplo, uma biópsia de um tumor, extrai o RNA dessa biópsia, e ele vai pesquisar todos os RNAs, a expressão de todos os RNAs que estão presentes ali, tá? E aí ele consegue ver quem é que está fazendo expressão diferencial. Então, naquele tecido ali, tem um RNA lá, que tem uma expressão diferente de todos os outros. Isso também comparado com células normais. Então, muitos estudos de microRNA e de marcadores tumorais em tecido, eles são feitos hoje assim, só que são poucos lugares que fazem esse tipo de estudo, porque o equipamento é extremamente caro, então 2 milhões, 3 milhões de reais, então aqui no Brasil tem poucos, e tem pouca gente que trabalha com isso aqui no Brasil. Mas são estudos muito interessantes, que pegam o médico, fez a biópsia do tumor lá do estômago do paciente, e aí fez uma lâmina a partir do bloquinho do tumor, a gente consegue extrair o RNA e fazer isso. Então, são os estudos mais promissores em busca de marcadores que sejam o mais específicos possível e que sejam o mais precoces possível também para os diversos tipos de câncer. Que top. E aí, pessoal, por hoje só.
Eu tenho que mandar aula de segunda, esqueci de mandar aula de segunda. Hoje à tarde eu mando essa aula e aula de segunda para quem não pôde assistir presencialmente e assistindo. E não esqueçam que sexta-feira a gente tem outro carro, ok? Ok, professor. Bom dia para o senhor. Então, até sexta-feira. Tchau, até sexta. Tchau, tchau. Ei, professor, não esqueça, Até aquele sexta, fio lá no tchau. WhatsApp não, viu? Oi? Não escutei disso. Não esqueça o que eu falei com o senhor lá no WhatsApp Tira o não. estagiário. Certo, certo, pode deixar.